mistérios da ciência, a teoria de Darwin. Com certeza. O debate nunca foi mais intenso. Acho que é uma guerra, uma verdadeira guerra entre visões de mundo. A teoria da evolução deveria ser ensinada com a teoria alternativa da criação especial. Segundo esse fundamento de criação, a palavra de Deus é verdadeira. A criação e qualquer ser supremo não podem ser tratados em uma sala de aula de ciências. Há aqueles que acreditam que a vida em nosso planeta é tão complexa que a única explicação é dizer que em algum lugar por trás dela há um Criador. Do outro lado, há um grupo de homens e mulheres que acreditam que a natureza possa criar inúmeras variedades de vida sem qualquer tipo de ajuda de fora. Eles têm um nome para isso, uma das palavras debatidas com mais ardor em nossa língua: evolução. Uma única palavra, uma ideia incrível e quase totalmente fruto da mente de um homem, Charles Darwin. A teoria da evolução surgiu de uma viagem extraordinária. Em 1831, um naturalista e explorador, Charles Darwin, embarcou em uma viagem de 5 anos ao redor do mundo. Pelo caminho, ele coletou fósseis, plantas e animais. De volta à sua casa, próxima de Londres, Inglaterra, ele passou os próximos 22 anos formando uma teoria sobre o surgimento da grande variedade de formas de vida. Mesmo na época de Darwin, os cientistas já sabiam que criaturas extintas haviam vagado pelo planeta num passado distante. Algumas eram animais estranhos e aterrorizadores, diferentes de qualquer um dos que caminham sobre o planeta hoje. Outros eram mais familiares, animais tão semelhantes a criaturas modernas que deveriam ter um parentesco. Poderiam os animais e plantas de hoje serem seus descendentes? Poderia uma espécie se transformar em outra com o passar do tempo? Darwin achava que sim. Em 1859, ele publicou suas ideias em um livro chamado A Origem das Espécies. O livro abalou o mundo. Nele, Darwin fazia 3 afirmações audaciosas. A primeira, que a vida era antiga e já existia há centenas de milhões de anos. A segunda, que havia começado com apenas um ou alguns organismos simples que depois evoluíram nas milhões de espécies que existem hoje. E terceira, que todo esse processo de criação de novas espécies era impulsionado pela força da natureza, que ele chamava de seleção natural. Para as pessoas tementes a Deus, a conclusão inevitável era estarrecedora. A vida não precisara de um Criador. Mas será que Darwin estava certo? Vamos examinar as afirmações de Darwin uma a uma para ver se elas são verdadeiras ou falsas. Se uma única dessas afirmações for falsa, toda a teoria virá por água abaixo. Primeiro, olhemos para o mistério do início da vida. Darwin não alegava saber como a vida começara, mas ele realmente disse que era antiga. Ele acreditava que ela já existia há centenas de milhões de anos. Mas muitos de seus oponentes argumentavam que a vida é algo novo, que Deus criou todos os seres vivos nos últimos 10.000 anos. Então quem estava certo? Quando a vida havia tido início? No oeste do interior australiano, o geólogo Martin van Kranendonk está na trilha dos fósseis mais antigos do mundo. Fósseis são os restos preservados de criaturas que viveram muito tempo atrás. Os fósseis nessa parte da Austrália são o mais próximo que podemos chegar de um momento extraordinário, o momento em que tudo começou. O que é notável acerca desse afloramento é que contém as evidências mais antigas para a vida na Terra. Essas formas rugosas são muito diferentes do que normalmente veríamos em um ambiente geológico. Elas só conseguem se formar através de organismos vivos. Esses são estromatólitos fossilizados, estruturas construídas por colônias de bactérias que viveram no mar. Os biólogos acreditam que toda a vida na Terra evoluiu a partir de organismos como esses. Até mesmo nós.
Aqui na minha frente estamos vendo tataravôs e avós. Os cientistas estão confiantes de que essas estruturas são os restos de organismos vivos, porque seus descendentes diretos ainda existem hoje. A mais de 960 quilômetros de distância, em Shark Bay, na costa oeste da Austrália, há colônias de estromatólitos vivos. Mas qual a idade dos fósseis mais antigos? Será que isso provaria que os seres vivos são antigos, como dizia Darwin, ou jovens como alegam seus oponentes? Para descobrir isso, os cientistas usam um método infalível de datação de rochas, a radiometria. Medindo a decomposição de determinados elementos dentro das rochas, eles conseguem determinar sua idade com praticamente total exatidão. Quando os geólogos fizeram testes com os estromatólitos fossilizados do interior australiano, eles descobriram que eles tinham 3.560 milhões de anos. Hoje, os cientistas já descobriram dezenas de fósseis com mais de 1 bilhão de anos. No primeiro teste, vida é antiga ou nova? Darwin estava mais do que certo, a vida tem bilhões de anos. Mas como é que ele se sai no segundo teste? Darwin dizia que a vida começara com uma ou no máximo algumas poucas formas de vida simples. Durante milhões de anos, essas criaturas simples evoluíram em novas espécies e então evoluíram em outras espécies. Esse processo criou milhões de espécies que se tornaram cada vez mais variadas e mais complexas. Os criacionistas argumentam que a vida não mudou, que um criador criou tudo simultaneamente, assim como vemos hoje. Então, quem está certo? A melhor maneira de descobrir é examinando os registros fósseis. Os museus ao redor do mundo contêm milhões de fósseis que revelam como era a vida na Terra em diferentes estágios de sua história. Já que existe a possibilidade de fazer uma datação radioativa de cada criatura fóssil, podemos saber quando e em que ordem elas viveram. Se Darwin estiver certo, esperaríamos descobrir que os primeiros fósseis são de criaturas simples e que, com o passar do tempo, os fósseis se tornam mais variados e complexos. Para visualizar quais as criaturas que viveram na Terra e quando, imagine toda a história da vida em nosso planeta como um arranha-céu, tão alto quanto o edifício Empire State. O primeiro andar representa o momento em que a Terra se formou, cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E 91 andares acima, o telhado representa os dias de hoje. Cada andar do edifício representa 50 milhões de anos. 6.000 anos. Todo o comprimento da história registrada seria apenas uma parte de uma polegada dividida em 50. Essa é a espessura da cobertura de tinta no telhado. A primeira evidência fóssil para a vida surge 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, no 22º andar. É aqui que encontramos pela primeira vez os estromatólitos e nada mais. Os estromatólitos são feitos de bactéria, uma das formas mais simples de vida. Por isso a vida começou simples, assim como Darwin disse que começara. Mas à medida que avançamos no tempo, quando foi que as criaturas vivas se tornaram mais complexas e mais variadas? 1 bilhão e 400 milhões de anos depois, ou 28 andares de nosso arranha-céu, há poucas mudanças. As únicas formas de vida são criaturas simples e unicelulares. 2 bilhões e 100 milhões de anos atrás, no 50º andar, encontramos as primeiras células com um núcleo. O tipo de célula que vemos em 99% dos seres vivos hoje. Daqui, temos de viajar até o 80º andar, 600 milhões de anos atrás, antes que encontremos os primeiros animais. Os cientistas acreditam que esses discos, de pouco mais de 2,5 cm de largura, são remanescentes de criaturas em forma de taça que viveram em um fundo de mar lamacento. Elas se assemelham às anêmonas do mar dos dias de hoje.